Você viu isso? Bem-vinda, minha querida. Para quem chegou agora, Paulinha Mello junto com a gente, nutricionista também, capacitadíssima. A primeira vez que ela veio aqui, eu fiquei assim, ó. E aí você veio para uma aula, porque esse universo é tão lindo. A gente fala, é tudo proteína, deve ser parecido aí com a carne, com o frango. E não é. Não. Os frutos do mar, o bacalhau, eles têm propriedades muito legais e diferentes. Sim. Na verdade, se a gente fosse elencar assim, qual é talvez o nutriente número 1 aqui dessa mesa, que mais a gente deveria bater na tecla, para dizer assim que é o que traz de fato a característica única dos frutos do mar, é o ômega 3. Tá. Todos esses exemplares de frutos do mar que a gente trouxe aqui são proteínas bem magras, né, Carol? Eu vi que você gostou muito disso. Eu fui lá olhando e falei, gente, quase não tem gordura. É super pouquinho, mas o pouco de gordura que tem, boa parte dessa gordura é ômega 3. Que legal. Que é um ácido graxo, que a gente chama, é um tipo de gordura que a gente chama de gordura essencial. E o que é isso na nutrição? Tudo na nutrição que a gente coloca esse nome de essencial é porque o nosso corpo não é capaz de produzir, então a gente tem que obter a partir dos alimentos. Tá. Então a gente precisa consumir ômega 3 na nossa alimentação. O problema é que a dieta do brasileiro acaba sendo muito pobre em ômega 3, por isso que hoje até se discute tanto a suplementação do ômega 3. Sim. Mas aqui nessa mesa realmente a gente tem um show de ômega 3. Sem dúvida, se a gente tivesse peixes gordos aqui, eles são os que mais contribuem com a quantidade de ômega 3. Então, assim, um ponto importante, apesar da gente estar aqui na véspera da Semana Santa e a gente vai acabar falando muito do bacalhau, mas um ponto importante se eu consumo poucas porções de peixe na minha semana, eu consumo 1 a 2 porções, de preferência, escolha um peixe gordo. Tá. Escolha salmão, escolha sardinha, porque a quantidade de ômega 3 que você vai ter ali na porção é altíssima. Uma porção de salmão ou sardinha, por exemplo, pode ter de 10 a 15 vezes o teor de ômega 3 do bacalhau, por exemplo. Olha que legal. Isso, então assim, como agora a gente está na véspera da Semana Santa, sem problema nenhum, vamos usar o bacalhau, que é uma carne magérrima, tem pouquíssima de gordura, mas boa parte dessa gordura é de ômega 3. Que legal. E assim, se a gente for falar dos benefícios do ômega 3 para a nossa saúde, Carol, seria principalmente em relação ao nosso coração, a parte cardíaca, e em relação ao nosso cérebro. Tá. Da última vez que eu estive aqui, a gente até falou muito sobre a parte cognitiva, a parte cerebral, e o nosso cérebro, se a gente tirar a água, ele é em boa parte gordura. E um dos pontos mais importantes que remete a essa parte de melhora da cognição é justamente porque lá nos nossos neurônios, não sei se a gente consegue resgatar aí lá da biologia, quem não trabalha muito com isso talvez não se lembre, mas os nossos axônios, né, os nossos neurônios, eles têm uma camadinha de gordura em volta que a gente chama de bainha de mielina. E o ômega 3, gente, é boa parte do conteúdo dessa bainha de mielina. E para que serve essa capa de gordura em volta do neurônio? É justamente para transmitir o impulso nervoso. Olha. Então, isso é boa parte da explicação do porquê que o ômega 3 é tão importante. Inclusive, até um recado para as gestantes. É bem interessante que a gestante ela se atente isso ao consumo de peixe durante a gestação. Ou mesmo se por acaso morar num lugar que não tenha muito acesso, que ela use a suplementação. Exato. Porque já tem muitos estudos comprovando, Carol, que o uso durante a gestação e alguns meses no pós-parto, a gente consegue aumentar a capacidade cognitiva da criança. Então, o ômega 3, ele ajuda nessa fase inicial do desenvolvimento neuronal da criança. Pode aumentar a atenção, memória, compreensão da linguagem. Então, é bem interessante que as futuras mamães aí fiquem de olho para colocar pelo menos 2 porções de qualquer um desses frutos do mar. Todos eles vão ajudar, inclusive os peixes gordos. Gente, não é tanto assim, dá. Vamos começar com o primeiro? A gente vai separando um a um para vocês verem a tabelinha nutricional. Olha lá. Tá aí. Opa, camarão. O camarão delicioso. Um dos preferidos, né? Acabei de me deliciar lá. 20 gramas. Então, em quanto? Em 100 gramas? Em 100 gramas. Em 100 gramas do camarão cozido aí nesse caso. 20 gramas de proteína? Muita coisa. Todos os frutos do mar, Carol, eles são realmente uma excelente fonte de proteína. A gente vai ver que talvez o vongole, se eu não me engano, ele tem um pouquinho menos de proteína na porção. Mas todos eles aqui, eles têm um alto teor de proteínas, tem um baixo teor de gorduras totais. Óbvio que no final das contas, gente, a nossa chefe estava ali mostrando pra gente, o que vai contar também é a preparação como um todo. Então, no final, se você usa uma preparação que vai ter o azeite de dendê, ou muito azeite, ou o próprio queijo, óbvio que você aumenta o teor de gorduras da preparação. Perfeito. Que bom que o bacalhau é magrinho, porque ele é feito com bastante azeite, né? Exatamente. Então, a gente tem um equilíbrio. Agora, eu vou pedir para colocar de novo o quadro. Isso. Me chamou a atenção que tem ali colesterol. Por que você destacou esse lance do colesterol? Perfeito. Eu destaquei o colesterol no camarão, Carol, porque
boa parte das pessoas que têm colesterol elevado, geralmente elas riscam o camarão da lista de alimentos que pode ser consumido com mais frequência, né? Porque realmente o camarão, os frutos do mar de maneira geral, eles têm um teor de colesterol um pouquinho mais elevado do que se a gente pegasse um peito de ave, por exemplo, que é uma carne bem corriqueira no nosso dia a dia. Tá. Mas o camarão em si, ele realmente tem um alto teor em colesterol. Em torno de 100 gramas tem quase 200 miligramas de colesterol. Antigamente, Carol, as nossas diretrizes eram muito em relação a consumir no máximo 300 miligramas de colesterol no dia. Tá. Não era indicado ultrapassar isso. Então, claro que as pessoas acabavam reduzindo o consumo de camarão, que notoriamente é sabido como um alimento que tem muito colesterol. Mas sendo bem sincera, Carol, de 5 anos para cá, assim, em 2015, por exemplo, as diretrizes lá dos Estados Unidos, eles já foram taxativos em retirar essa norma, essa delimitação de quanto de colesterol que você tem que consumir por dia, porque já está mais do que provado que o colesterol que a gente consome nos alimentos, ele influencia muito pouco ou nada o nosso colesterol sérico. Então, mesmo para quem tem o colesterol elevado, você não precisa ficar retirando esse tipo de alimento do seu dia a dia, assim como não precisa retirar os ovos, por exemplo, que são outra fonte. Eu vou fazer o seguinte, eu falei para vocês que ela era capacitadíssima, preparadíssima, adoro isso quando vem e pá. Porque todo mundo fala, não pode por causa da história do colesterol. Eu bati o olho e falei, esse negócio aqui é polêmico. Estávamos falando de colesterol, como você tocou bem no assunto, alguns desses alimentos a gente consegue enxergar aí que eles venham com colesterol. Quando a gente fala assim, colesterol, vamos entender. Se não é necessariamente diretamente ligado a esses alimentos que a gente pode ter aí, o aumento de um colesterol que pode causar problema nas artérias, qual seria o problema, então, para as pessoas que têm um colesterol alto, que querem se alimentar disso, o que elas não podem fazer? Não, perfeito. O mais importante é a gente entender, Carol, que cerca de 70% do nosso colesterol, ele vem de uma produção endógena. É o nosso fígado que já está programado para produzir. Então, esse lance de genética conta? Conta muito. Tá. Então, pessoas que naturalmente, às vezes, têm um colesterol, uma tendência a ter um colesterol mais elevado, esse colesterol vai ter pouca influência da alimentação. Mas, realmente, se a gente tivesse que contar qual é o tipo de nutriente na alimentação que mais teria um impacto negativo no colesterol, seria, talvez, a gordura saturada e os carboidratos. Os carboidratos tendo impacto principalmente nos triglicérides, que é uma fração do nosso perfil lipídico muito importante para a aterosclerose, né, para o entupimento do vaso. E o LDL poderia realmente se elevar com o aumento do consumo de gordura saturada. Mas como a gente viu, todos esses alimentos daqui, eles possuem um teor muito baixo de gorduras de maneira geral, inclusive da gordura saturada. Então, não tem problema nenhum. Logo, vocês entenderam? Vírgula, logo. Pode comer tranquilamente. Ai, que delícia. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Muito obrigada, suas explicações são maravilhosas. Próximo na tela, vamos ver. Mexilhão. Pois é, o mexilhão tem aí um grupo, né, de pessoas que tem, assim, uma certa aflição. Eu acho uma delícia, tem que saber a procedência, mas ele é fantástico, né? Exatamente. Tanto o mexilhão quanto o vongole, eles têm um bom teor de proteína, tá vendo? Muito próximo até o dos peixes, um pouquinho menor. O mexilhão, curiosamente, ele é, dentre os frutos do mar que a gente trouxe, ele é o mais gordinho, tanto que ele é também o que tem a maior concentração de ômega 3 desses que estão aqui na mesa. Entendi. Mas claro que ele vai perder bastante para um peixe gordo, como é o caso do salmão e da sardinha que a gente falou anteriormente. E eu gostei que vocês deixaram no gelo, ó, tá tudo no gelo aqui, tá, gente? Assim, tudo com todo cuidado, porque realmente a gente tem que saber a procedência. Tem que saber a procedência, e são alimentos que são muito perecíveis, né, Carol? Então, de preferência, comprar na véspera do dia que for utilizar, que for cozinhar, não deixar sempre na geladeira, de preferência, colocar numa bacia cheia de gelo e primeira prateleira da geladeira, que é a parte mais fria. Mais fria, perfeito. Vamos pro próximo, olha lá. Quem gosta desse? Eu acho uma delícia também. Vongole, aquela massinha, aquele clássico molho de tomate com vongole, muito bom. Pois é, o vongole também tem um bom teor proteico, baixíssimo teor de gorduras, tá vendo? Ômega 3 aí muito compatível com os outros que a gente vai ver. A gente já pode passar até para o próximo. Nossa, e para comer 100 gramas, é bastante. É muito vongole, gente. Quero o tamanho do vongole. Imagina, haja vongole. Não chega em 100 gramas nunca, então a parte calórica dele é bem pouquinho. Muito baixa. Quer ir pro próximo? Vamos pro próximo. O polvo. Polvo. Esse é muito amado por muitas pessoas, né?
altíssimo teor de proteína também, você vê baixíssimo teor de gordura, então todos eles têm muito pouca gordura e tem também um teor de ômega 3 razoável. Assim, pra gente colocar na rotina, em torno de 300 a 400 miligramas de ômega 3 por dia, já está mais do que comprovado que ajuda, inclusive, Carol, a reduzir o declínio cognitivo ao longo do tempo. Então, se a gente conseguir manter aí, como a gente não pode, geralmente a gente não tem acesso ou não vai comer frutos do mar todo santo dia, é interessante que pegue 2 dias da semana para colocar um peixe que ele seja um pouquinho mais gordo, tá certo? Ou pode trabalhar com todos os frutos do mar, caso a pessoa sempre que queira. Vai aprender a nossa culinária, aí hoje vai ter camarão, outro dia vai ter a lula, outro dia vai ter o polvo. Perfeito. Não precisa investir em peixe gordo sempre. Exatamente. Vai ter o ômega 3 dessas fontes. Exatamente. Principalmente para quem busca uma proteína mais magra, né? Próximo na tela, olha lá. Tem perguntinhas do público aí daqui a pouquinho. A lula é demais, gente. Sensacional. E é muito gostosa, é crocante. Exatamente. Fica uma delícia. Também bom teor de proteína, baixo teor em gordura. Já tem um ômega 3 um pouquinho mais elevado que os anteriores que a gente mostrou aqui. Então, a gente fazer esse consumo de ômega 3 algo regular na nossa rotina é tão interessante, Carol, porque o ômega 3 ele vai prevenir com que haja a formação de substâncias que são potencialmente inflamatórias no nosso corpo e que, inclusive, podem causar lesão endotelial, lesão no nosso vaso. Lembrando que essa lesãozinha no vaso, ela é um dos fatores necessários para que haja o processo de aterosclerose, né, que é o entupimento da nossa artéria. Por isso que, comprovadamente, a inserção de ômega 3 na nossa rotina pode reduzir o risco de doença arterial coronariana. Então é tão importante a gente se preocupar e pelo menos 2 vezes na semana estar colocando esses alimentos. Faz suplementação, eu acho que isso é uma curiosidade, as pessoas querem saber. Quanto que vocês dizem que é o ideal diário? Como é que a gente compõe isso caso a gente precise de uma suplementação? Aí a gente vai ver muito caso a caso, mas de maneira geral, é como eu falei, a gente já vê que entre 300 e 400 miligramas dia de ômega 3 já seria super interessante, já traria todos os benefícios em relação à parte cardíaca e neuronal. Então não precisa muito mais que isso. Acaba sendo de praxe na clínica a gente trabalhar com a dose mais ou menos em torno de 1 grama, 900 miligramas, acaba que essa é a dose praxe da gente trabalhar no dia a dia, mas a gente vê que uma cápsula que tem em torno de 300 a 400 miligramas, talvez ela já fosse suficiente. Não precisa mais do que isso. E eu imaginei, e assim, tem horário para você consumir o ômega 3 se você suplementa, por exemplo? Que horário é melhor para a gente ter os benefícios? Perfeito. Eu diria que o ideal, sempre que a gente fala de qualquer veículo oleoso, ou se a gente fala de vitaminas lipossolúveis que são interessantes ter, a gordura da alimentação para serem melhor absorvidas, né? Porque a gente sempre vai precisar, já tá um pouquinho de bile quando a gente fala de absorção de gorduras, né? Digestão e absorção da gordura. Então é interessante que você traga essa suplementação para perto de uma refeição gordurosa, ou seja, de uma grande refeição do seu dia, que necessariamente você vai colocar um pouco de azeite na salada. Ou que vai ter, claro, a gordura da proteína. Ou jantar, a própria gordura da proteína, exatamente. Então, trazer a suplementação para perto da refeição. Puxa, que legal, não tinha a menor ideia disso. Tá certo? Muito bom, parabéns. É uma opção. Tá aí, mas na tela, então, daqui a pouquinho, perguntinhas do público, olha lá. O bacalhau, o grande. Quem vai ter bacalhau aí na Páscoa, gente? Pois é um clássico e é maravilhoso. E a gente já ensinou tantas versões do bacalhau aqui. Ele é tudo de bom, né? Tudo de bom. E você vê que realmente a proteína dos peixes, ela vai ser um pouquinho maior do que a dos mariscos de maneira geral e dos outros frutos do mar. Então, sempre que a gente estiver buscando uma porçãozinha maior de proteína na refeição, os peixes, eles são sensacionais. O bacalhau também tem um baixíssimo teor de gordura. A parte de ômega 3, assim, é bem divergente até na literatura. A gente vê relatos até de 380 miligramas de ômega 3 em 100 gramas, mas tudo isso vai depender o quê? Da alimentação do peixe, de onde ele é pescado, então tudo isso tem interferência. Mas se joga no bacalhau na Páscoa. Com certeza. Que vai ser excelente opção. É melhor que o ovo. Muito melhor. Não é, Paulinha? É melhor que o ovo. Tem perguntinha, Glaucia? Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Muito bom. Foi. Aninha, um beijo, obrigada. Qual a quantidade ideal, então, de ômega 3 por dia? Eu perguntei mais ou menos dos miligramas, mas se a gente pensa em cápsula, uma cápsula, isso é importante, Carol, porque a depender da marca, você vai variar a concentração na cápsula. É verdade. Então você tem que sempre ficar de olho ali no fundinho do rótulo para ver quanto de EPA e DHA, que são essas frações ativas do ômega 3, quanto disso tem por cápsula. Geralmente as cápsulas, as marcas trabalham numa concentração mais ou menos de 300 miligramas cápsula. Pensando nisso, a gente ficaria com uma cápsula. Uma cápsula já seria suficiente. Mas dá uma olhadinha aí. Claro, no fabricante, no rótulo, né? Exatamente. Para ter essa ideia. Antes da gente colocar uma próxima pergunta, te pergunto o seguinte,
Hoje a gente conseguiu ver um pouquinho que não é difícil colocar na alimentação os frutos do mar. Você como nutricionista, eu acho que essa parte é muito legal, de tentar fazer com que os pacientes mudem um pouco o cardápio e introduzam alimentos que eles comem pouco. Qual é a sua dica para as pessoas que ainda torcem o nariz e falam, ai, mas o camarão, eu acho ele tão estranho, eu tenho aflição, sabe esse tipo de coisa? Sei. O que é assim, algo que você pode nos ajudar, assim, até para introduzir tudo isso? Aí, gente, a gente tem que contar muito com a parte de técnica culinária, que era justamente o quadro anterior aqui. Não tem jeito, os chefes, a gente se empolga às vezes para ir fazer um cursozinho pequeno, não é nem um grande curso de culinária não, mas minimamente você ter noção de como preparar esses alimentos e colocar ele em preparações que às vezes você gosta. É a mesma coisa com o mundo dos vegetais, por exemplo. Sim. Às vezes a pessoa não gosta de berinjela se ela tiver crua, porque ela parece uma esponja mesmo, né? É verdade. Mas se você coloca a berinjela numa caponata de berinjela ou que vai ao forno com pimentões, com azeite, é encontrar a preparação, Carol, que você realmente goste daquele alimento. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Tá aí, tem mais uma perguntinha do público. Sem medo de ser feliz, gente, esse negócio é bom demais. Obrigada, Paulinha, um beijo. Qual o melhor modo de preparar os frutos do mar para absorver, então, todos esses benefícios? Eu acho que a chefe acabou até falando um pouquinho pra gente. Eles precisam, às vezes, de muito pouco de cocção, a depender do tipo de frutos do mar que você pegue. Sempre que a gente fala até de um cozimento no vapor, muitas vezes, só que, claro, a depender do alimento que você pegue, não vai ser possível um cozimento no vapor. Mas sempre que a gente fala de cozimento do vapor, a gente tende a preservar muito mais os nutrientes do alimento. Por quê? Porque quando você coloca ele em contato com a água, por exemplo, as vitaminas do complexo B, que são vitaminas hidrossolúveis, ou seja, elas solubilizam em água, que todos esses alimentos aqui são riquíssimos, por sinal, em complexo B. Boa parte desse complexo B, infelizmente, você vai acabar perdendo quando você joga essa água fora, né? Se você vai usar, às vezes, pouca água e o próprio caldo, a preparação tem um pouco de caldo e você vai consumir esse caldo, perfeito, tá tudo ali. Mas quando você elimina a água de cozimento, acaba que vai um pouco embora. Mas boa parte é preservado, a gente não precisa nem ficar pensando tanto nisso. O mais importante é trazer esses alimentos para a vida. E de preferência isso, não deixar longas horas, às vezes, no forno, esturricando o alimento. Quanto que aí mais... também não é legal. Exatamente. Acaba que você acaba tendo um pouquinho mais de perdas nesse processo. Então, assim, pra gente encerrar, umas diquinhas básicas, rapidinho, Glaucio, aqui, ó. O vongole, molho de tomate. Põe no molho esse negócio, deixa lá o negócio apurando. Pega uma massa de pupunha ou de abobrinha, põe o vongole. Camarão, não preciso nem falar, que o gratinado que ela fez é o melhor que eu já comi. Ficou deuso, maravilhoso, faz igual. O polvinho, colocou ali na pressão, você viu, sem água. Então a gente ainda tem o caldo do polvo que você pode regar um arroz, você pode regar um risotinho, você pode regar um monte de coisa ou até guardar em cubinhos na geladeira. Perfeito. E colocar pra de repente, grelhar outras coisas. Fica o caldinho, cheio dos nutrientes que você falou. Exatamente, não perde nada. Gente, sem medo de ser feliz com o polvo. Aqui já é mais complicado, que entra mexilhão, mariscos, aí eu prefiro não dar dica. Aí é porque depende da procedência, não é verdade? É verdade. Mas eu adoro, com limãozinho assim, quando você abre, tudo de bom. E a lula, gente? A gente fez outro dia um cevitinho de lula, Paulinha. Que ela ficou ali, ela pegou com a pinça, só deu uma viradinha assim, um pouquinho também do vinho branco e tal. Coloca na salada, com um monte de tomate, alface, sei lá, né? É sensacional. E a lula, e depois você vem com azeitinho no final. O bacalhau, não preciso dizer, vocês devem cozinhar muito melhor que eu. O bacalhau, eu não tenho a manha do bacalhau. Mas os outros, deu já pra encontrar alguns pratos que a gente leva pra casa. Tá aí. E eu só posso te agradecer. Seu trabalho é maravilhoso e você não é de São Paulo, né? Não, eu sou de Salvador. De Salvador? Ai, que delícia! Como boa baiana, amo isso daqui. Menina, que coisa, você passa bem demais. Passo. Nossa, aquele vender. Ô, delícia. Às vezes a gente coloca em culinários aqui, é muito bom. Eu vou passar pra vocês o contato da Paulinha, pra vocês seguirem no Instagram, que o Instagram dela é maravilhoso. Eu já sigo desde quando conheci. Tem uns posts bem legais, né, que a gente aprende. Vamos ler coisa boa, então tô te dizendo que é uma fonte de coisa boa. @NutriPaulaMelo, tudo junto, @NutriPaulaMelo, o Melo com 2 L's. NutriPaulaMelo e o site nutripaulamelo.com.br para quem quiser saber mais e quem estiver em Salvador para conhecer o trabalho dela, mas de vez em quando você dá uma passadinha em São Paulo, né? Eu tô sempre aqui em São Paulo, eu moro aqui em São Paulo, mas vou a Salvador atender também. Então você atende aqui. Atendo aqui. Então resolvi o problema. Quando você vai para Salvador, você atende Salvador, mas agora ela está aqui, então quem está em São Paulo, aproveite. Parabéns, viu? Obrigada, pelos Carol. estudos.